Bem-vindos de volta à disciplina de Ciências do Ambiente para Engenharia. E a aula de hoje nós vamos falar sobre ecologia. A palavra ecologia, ela também vem do grego e significa oikos, de casa, e logos, de estudo. Então seria, a grosso modo, o estudo da casa, ou seja, é a ciência que vai estudar o ambiente e os seres vivos que habitam naquele ambiente, como eles se distribuem, qual é a sua abundância e como eles interagem entre eles. Então esse estudo ele apresenta, diferentes definições. Ele pode ser definido como a ciência capaz de compreender a relação do organismo com o seu ambiente, o estudo científico das interações que determinam a distribuição e a abundância dos organismos, a ciência que estuda como os seres vivos interagem entre si e com o meio que eles vivem, e assim por diante. Aqui a gente vai ter um vídeo sobre uma gota d'água, a vida numa gota d'água, e essa eu vou passar para vocês depois o link. Enfim, a ecologia ela é um estudo interdisciplinar porque ela envolve conhecimento de várias áreas. Então eu preciso saber coisas que têm a ver com genética, eu preciso saber conteúdos que vêm das geociências, da botânica, do clima, da microbiologia, da evolução, da zoologia, da etologia, da estatística, da química. Todos esses conteúdos contribuem para o entendimento da ecologia e o conhecimento produzido pela ecologia vai alcançar as engenharias, ou vai ser usado nas engenharias. Como vocês sabem, a engenharia, na verdade, nada mais é do que o conhecimento científico aplicado a algo prático. Basicamente, toda engenharia é física, né? É o estudo da física aplicado a algo prático, né? A produção, ao processo produtivo. Então, a ecologia, ela também traz conhecimentos que vão afetar ou ser afetados pela engenharia. Um bom exemplo disso é uma série de produtos que já foram criados pela observação da natureza. Um bom exemplo disso é o zíper. Na verdade, existem organismos, existe um inseto que ele tem um fecho parecido com o do zíper. Então, observando aquilo, alguém copiou aquilo, fez uma escala maior e a gente usa até hoje nas nossas roupas. Um outro exemplo é o velcro, em que, por exemplo, sementes têm aqueles ganchos e elas grudam na nossa roupa para que a gente possa transportar e elas então serem fertilizadas em outros lugares, crescerem em outros lugares. Então alguém viu isso, copiou e fez o velcro, que a gente usa até hoje. Então vários exemplos desse tipo poderiam ser citados aqui para exemplificar essa interação entre a ecologia e a engenharia. Mas vai para além disso. Eu disponibilizei para vocês um texto que mostra como os organismos vivos também são engenheiros, divididos aí em diferentes grupos, mas que existe um processo de engenharia dentro dos sistemas naturais. Então, a espécie é um conjunto de indivíduos semelhantes e capazes de se intercruzar em condições naturais, produzindo descendentes férteis. Essa definição ela é uma definição geral, ela é aceita no mundo todo, mas nós já sabemos que existem casos de indivíduos de espécies diferentes que podem cruzar e dar descendentes férteis. A gente vê isso muito nas plantas, é muito mais comum em plantas. Então, às vezes, indivíduos de espécies diferentes são cruzados entre eles e geram indivíduos aí que conseguem se reproduzir. As orquídeas, as rosas, tem se feito muito disso com essas flores para obter flores diferentes, mais bonitas e mais raras. Também acontece com abelhas. Espécies diferentes de abelha cruzam entre elas e geram uma prole fértil. Que nesse caso da abelha fértil é só a abelha rainha, Mas é um exemplo importante no Brasil, que a gente sabe que as abelhas brasileiras são africanizadas, Foi trazido um grupo de abelhas da África para estudo, essas abelhas vazaram e cruzaram com abelhas nativas. Então, as abelhas que a gente tem hoje, elas são um cruzamento de espécies diferentes. Mas, de modo geral, indivíduos de espécies diferentes não dão prole ou dão uma prole que não é fértil. Exemplo do que acontece com o jumento e a égua. São espécies diferentes e deles nasce a mula ou o burro, que é infértil, é um híbrido infértil.
Então, o indivíduo é um organismo dentro daquele conjunto que é a espécie, né, e que está garantida aí a sua reprodução e sobrevivência. Então, seria uma unidade do processo de seleção natural. A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam na mesma área no mesmo tempo. Então, quando eu falo da população de São Luís, por exemplo, eu estou falando dos indivíduos que moram hoje na cidade de São Luís. Então, eu sei que haviam populações anteriores, antigas, isso é uma outra população. Quando os indivíduos da mesma espécie vivem no mesmo espaço físico, no mesmo tempo, e interagem entre si, eu tenho aí uma população. E a comunidade, ou biocenose, é um conjunto de seres vivos de diferentes espécies que coabitam na mesma região e interagem entre eles. Por exemplo, citando São Luís novamente, nós temos as pessoas, nós temos os gatos, os cachorros, os ratos, os micro-organismos, as plantas, as diferentes árvores aí, os peixes, enfim, todos esses organismos que vivem ali compõem a comunidade ou a biocenose de São Luís, né? Então, essas definições são importantes para que a gente entenda um pouco como a ecologia estuda. Por exemplo, o estudo da população, que é esse grupo de indivíduos da mesma espécie, no mesmo tempo, e que interagem entre si no mesmo espaço, né, é extremamente importante porque ele permite dados, informações para compreender não apenas o ambiente, mas a própria população. Então aqui tem um quadro da Tarsila do Amaral mostrando, né, operários, pessoas com diferentes características físicas que compunham aquela população daquele período. Então a população ela tem propriedades e a gente estuda essas propriedades para compreender essa população. Entre essas propriedades a gente vai falar de natalidade, mortalidade, fecundidade e dinâmica populacional. Então a natalidade ela é exatamente a taxa de nascimentos dividido por 1.000 habitantes. Então, no mundo, um mapa que mostra essas taxas de natalidade dos diferentes países no mundo em 2013 está sendo apresentado aqui. E a gente vê que países mais pobres, como a África, né, os países africanos, eles têm uma taxa de natalidade muito maior do que países mais desenvolvidos, como no caso do Canadá e da Europa, né? Então essa taxa de natalidade ela é extremamente importante para que a gente entenda, estime a duração dessa população, né? Se essa população consegue se manter ou se ela está em risco, associado obviamente à taxa de mortalidade. O que a gente vê é que de modo geral, né, análogo ao que a gente viu na taxa de natalidade, a taxa de mortalidade também é maior em países pobres, excetuando-se aí a Rússia, que é um país mais desenvolvido do que os países africanos, mas tem uma alta taxa de mortalidade, embora a sua taxa de natalidade não seja grande. Então essa relação de taxa de natalidade e taxa de mortalidade é importante para entender o risco que uma população tem de desaparecer. A taxa de fecundidade é o número de nascimentos dividido por mulheres em idade de reprodução. Então, nesse caso, isso eu estou falando de mulheres sem estar falando da espécie humana, mas para qualquer espécie, o número de nascimentos dividido pelo número de fêmeas em idade fértil, né? Isso é que vai dar a taxa de fecundidade. Novamente, a gente vê aí a África como tendo as maiores taxas de fecundidade e também muitos países ali do Oriente Médio. Isso se dá muito influenciado também por aspectos culturais e religiosos. A gente sabe que o Islã ele domina esse território, a maioria desse território é marcado em verde, e um dos princípios do islamismo é ter muitos filhos, como já foi no cristianismo há tempos atrás. Então há aí um incentivo religioso e cultural para que haja um maior número de nascimentos numa mesma família. Mas, de modo geral, os países mais pobres são os que têm a maior taxa de fecundidade. E a dinâmica da população ela é muitas vezes estudada por pirâmides etárias. É claro que você pode ter vários estudos diferentes, mas as pirâmides etárias elas dão muitas informações a respeito, inclusive, do desenvolvimento dos países. A gente vê que países subdesenvolvidos têm uma pirâmide em que a base é muito mais larga e o topo vai estreitando. Isso significa o quê? Que ela tem uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. Se vocês perceberem,
o número de nascimentos de homens e mulheres é praticamente igual. Só que com o passar do tempo, né, com a idade, a gente percebe que morrem muito mais homens do que mulher, principalmente entre os 20 e os 40 anos. Isso se dá principalmente por violência, participação em guerras e coisas desse tipo. Então a gente tem, nesse caso, uma população masculina muito mais exposta a comportamentos que levam à morte, né? Dirigir embriagado, isso acontece muito mais entre homens do que entre mulheres. Então, nos países subdesenvolvidos, a gente vê um grande número de nascimentos, de modo geral, igualmente distribuído entre homens e mulheres, mas um grande número de mortes, sendo mais acentuada a morte entre os homens, principalmente dos 20 aos 40 anos. Bom, em países em desenvolvimento, a gente encontra uma base mais estreita, uma faixa, né, de pessoas aí entre 30 e 60 anos maior, e depois um afunilamento disso nas idades maiores. Então a gente percebe que já vai havendo uma mudança nesse quadro de distribuição, porque você vai tendo uma menor mortalidade das pessoas e também um maior controle da natalidade. Isso faz com que a população tenha uma sobrevida maior e eu comece a ter mais idosos. Já nos países desenvolvidos, o que a gente percebe é uma sociedade bastante diferente do primeiro caso, em que aqui eu tenho uma taxa de natalidade muito pequena e uma taxa de mortalidade igualmente pequena. Isso significa uma população mais velha. Esse tipo de distribuição é que o governo usa, por exemplo, para estimar os seus planos de previdência, né? Recentemente o governo brasileiro discutiu muito essa questão da revisão da previdência e ele usa como argumentos esse tipo de quadro. É claro que a gente não pode considerar apenas isso, outras questões estão envolvidas. Por exemplo, a maior parte da população brasileira deve se aposentar com mais de 65 anos por esse projeto. Só que uma série de indivíduos que nunca contribuiu ou que contribuiu muito pouco se aposenta muito antes, como é o caso dos políticos, que se aposentam em 2 mandatos, como é o caso de filhas de militares, como é o caso desse mesmo bolo sai, por exemplo, o auxílio reclusão para pessoas que foram presas depois de contribuir 6 meses, elas têm direito a um auxílio reclusão. Tudo isso sai da Previdência. Então, claro que a Previdência é mais complexa do que simplesmente a pirâmide etária, mas o governo usou simplesmente a pirâmide etária para justificar isso. Estou falando desse exemplo para que vocês percebam como é importante a gente entender de ecologia e como ela afeta, inclusive, aspectos da vida social que a gente nem percebe. Aqui desse lado eu vou mostrar a pirâmide etária do Brasil em 1975, que foi o ano em que eu nasci. Então a gente vê claramente um perfil de país subdesenvolvido e como isso foi crescendo, né, nos últimos anos. Então a estimativa é que agora, em 2020, a gente tivesse uma pirâmide etária mais tendendo para os países desenvolvidos. É claro que com o atual cenário de pandemia, esse quadro pode ter sido bastante modificado, uma vez que a população adulta, né, principalmente idosa, está mais suscetível ao atual vírus. Mas, de modo geral, o que se esperava é que o quadro de 2020 se parecesse muito mais a um país desenvolvido do que o que nós tínhamos lá na década de 60 e 70 do século passado, né? Bom, existe o que a gente chama de fatores ecológicos, são aqueles elementos do ambiente que agem diretamente sobre os organismos vivos, pelo menos durante um pedaço do seu ciclo de desenvolvimento. Então esse fator ecológico ele pode ser biótico ou abiótico, ou seja, podem ser organismos vivos, a exemplo do novo coronavírus, é um fator ecológico biótico, é um organismo vivo, embora se discuta muito se o vírus está vivo ou não, mas enfim, é um fator biológico que afetou a população humana, por exemplo. E os fatores abióticos entram aí temperatura, pressão, altitude, uma série de fatores que afetam a distribuição da população. Por exemplo, no caso de peixes, a gente tem uma variação de temperatura aqui no mesmo rio, por exemplo. Então, onde tem uma temperatura maior nessa figura, a gente consegue perceber a maior presença de peixes. Onde vai ficando mais frio, eu vou tendo menos peixes. Desculpa, porque essa espécie prefere regiões mais quentes, então. A mesma coisa acontece com o oxigênio. A gente fez uns experimentos em laboratório e nesses experimentos a gente utilizava aquários. Uma coisa que eu tentei gravar e acabei não conseguindo fazer
foi mostrar isso. Quando a gente liga a bombinha de oxigênio, os peixes migram todos para aquele lugar onde tem mais oxigênio, né? Então essa distribuição de oxigênio é extremamente importante para a distribuição daquela espécie de peixes que a gente estava estudando. Então isso são fatores abióticos que interferem na distribuição de uma determinada espécie. Bom, e essa população então ela cresce, né, como eu já falei naquelas pirâmides, de acordo com o potencial biótico que ela tenha, mas também com a resistência que esse meio vai ter a esse crescimento desregrado. Por exemplo, se eu tiver um casal de ratos, a gente sabe que os ratos eles proliferam muito rapidamente. Cada ninhada tem muitos ratos e rapidamente a fêmea está disponível para uma nova gestação. Então isso causaria um crescimento ilimitado de ratos que causaria uma praga no mundo todo. Mas o próprio meio estabelece resistência a esse crescimento. Por exemplo, com a presença de um gato, que vai devorar uma boa parte dos ratos que nasceram. Outros exemplos são mudanças sazonais. Então chega um período, por exemplo, de muita chuva, ou de muito frio, ou de muito calor, e esses organismos acabam sendo sensíveis a essas variações e não conseguindo crescer como aparece na curva potencial, e sim da forma como aparece na curva real de crescimento, ou seja, um crescimento mais lento e que chega a um ponto chamado de tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente ou capacidade de suporte. Então imaginem que se a gente tivesse 8 bilhões de castores no mundo, a gente não teria mais nenhuma árvore em pé, porque eles derrubam as árvores para fazerem represas, para construírem as suas casas e assim por diante. Então, obviamente que existem organismos que caçam esses castores, né, que devoram os castores, e existem variações climáticas que fazem com que durante um período eles se recolham dentro das suas casinhas e não tenham, né, essa proliferação descontrolada. Então, essa dinâmica de população ela é muito controlada tanto por esses fatores bióticos como pelos fatores abióticos. E aí, da mesma forma que o ambiente chega a uma homeostase, os órgãos, os organismos também chegam a homeostase, ou seja, um equilíbrio dinâmico. Nós temos condições que são variáveis, mas nós temos condições que são estáveis. E esses organismos, então, respondem a estímulos que vêm do ambiente, quer seja do ambiente interno, quer seja do ambiente externo. Então imaginem que a gente tem uma temperatura controlada, por exemplo, nosso corpo fica em torno aí de 36, 37 graus Celsius. Quando você é contaminado com a gripe, por exemplo, esse vírus da gripe começa a causar reações químicas dentro do seu corpo que tentam combater a gripe. Isso faz com que você aumente a sua temperatura num fenômeno que a gente chama de febre. Então essa febre ela é um indicativo de que a gente está batalhando, que o corpo está reagindo a um estímulo que na verdade era externo quando ele estava do lado de fora, mas que agora é interno porque você foi contaminado e esse organismo está dentro de você. E essa luta, né, esse estímulo que acontece dentro de você, causa uma variação no seu corpo, que é o aumento da sua temperatura. Outras reações também podem acontecer, outras respostas podem ser dadas a esse estímulo. E isso acaba causando alterações fisiológicas que dependem dessa plasticidade fenotípica, ou seja, de quanto nós estamos disponíveis, até geneticamente, para responder a esse ambiente. Um exemplo que eu sempre dou é o meu mesmo. Eu sou uma pessoa que tem uma boa plasticidade do ponto de vista da coloração da pele. Eu tenho uma pele bem mais clara no inverno e muito mais escura no verão. Por quê? Porque a minha genética me dotou, né, de corante, de pigmentos na minha pele, que é a melanina, e essa melanina responde a um estímulo externo que é a luz do sol. Quando tem menos luz, eu tenho menos cor. Ao momento em que eu me exponho a essa luz, eu começo a escurecer a cor da minha pele até um determinado limite. Passou disso, eu começo a queimar. Se a pessoa não tem muita melanina, ela queima imediatamente. Já uma pessoa com a pele bem mais escura, ela acaba tendo menos queimaduras, né, porque ela acaba absorvendo mais luz antes de que isso comece a realmente queimar a sua pele. Não significa que ela está segura às radiações ultravioleta, ela também precisa usar filtro solar, só que obviamente com menos intensidade do que aquela pessoa que é mais branca.
Isso também se mostra em outros aspectos que inclusive passam geneticamente para a prole, porque aqueles que têm a melhor plasticidade fenotípica e que apresentam o melhor equilíbrio dentro daquele ambiente acabam sendo geneticamente mais propícios, né, à sua perpetuação, à formação de prole. Então imaginem por que as pessoas brancas têm o nariz afilado e têm o cabelo liso. Porque na Europa, né, nos lugares frios, onde essas pessoas ao longo da história se desenvolveram e de onde elas são herdeiras, né, desse conteúdo genético, naqueles lugares, como fazia frio, o ar ficava muito frio e isso é ruim para o nosso sistema respiratório. Então as pessoas que tinham o nariz mais afilado, elas forçavam a passagem de ar pela própria mucosa do nosso sistema respiratório, e isso aquece o ar, que chega no pulmão um pouco mais aquecido e é melhor para o nosso organismo. As pessoas nesse lugar que tinham as narinas mais largas, que entrava mais ar, entrava um ar mais frio, e elas estavam mais propícias a desenvolver doenças respiratórias e não ter êxito, né, em se casar e ter filhos, porque morriam antes disso. Então, aqueles de nariz mais afilado foi os que se mantiveram, tiveram prole e passaram essa informação genética para a sua prole. A mesma coisa acontecia com a cabeça. O nosso cérebro ele tem uma temperatura ideal para funcionar. Se ele esquenta demais ou se ele esfria demais, ele não funciona tão bem. Então a gente precisa manter a temperatura do cérebro relativamente estável. Por conta disso, nos países frios, o cabelo liso cai sobre o casco, né, sobre o crânio, e mantém o cabelo aquecido como uma proteção. Por isso os cabelos são lisos. Se a gente pensar nos africanos, eles precisavam, além de ter uma pele mais escura, eles também precisavam ter as narinas mais largas. E isso se alargou tanto que até os olhos são mais distantes, existe uma maior distância entre as pupilas das pessoas negras. Isso se dava porque todo esse canal ficando mais largo, entra mais ar, e esse ar refrigera, né, o crânio e também mantém o corpo todo mais refrigerado, porque ele chega no sistema então respiratório mais frio. Por outro lado, no caso do pelo, né, da cabeça, você tem o cabelo ficando enrolado para que ele se distancie do couro cabeludo, do crânio, e tenha a possível passagem de ar por esse ambiente. Isso mantém também o cérebro refrigerado e permite, então, o funcionamento adequado do cérebro. Obviamente que esses organismos têm maior chance de sobrevida e de procriação, deixando essa resposta fenotípica aí dentro do seu código genético passar adiante e manter a sua prole. Então esses estímulos, eles acontecem e a gente tem uma plasticidade a isso. O que significa, por exemplo, uma pessoa negra, se ela nunca mais pegar sol nenhum, ela vai ficar branca, porque a melanina vai deixar de responder, né, já que esse estímulo não existe. Existem diferentes relações entre os organismos, algumas intraespecíficas e outras interespecíficas, e nós vamos falar melhor sobre isso na próxima aula.